Olá, senhoras e senhores. Este é o momento onde nós vamos aprender um pouco mais. Peço silêncio e compreensão de todos presentes nessa sala. Mas calma aí, antes de tudo, nós precisamos apresentar o nosso grupo, que é composto por Isabela Ferreira de Souza, Rafaela Holanda, a Alice Maria, Flávia Machado, Clara Beatriz, Lohane. Como foi dito no início, o nosso tema é organização. Vamos estudar sua estrutura organizacional, seus conceitos e suas áreas. Para começo de conversa, as organizações elas possibilitam o alcance de objetivos complexos e criam condições para superar os limites da ação individual. Podemos entender também que decisões acerca da função de organização são fundamentais para o desempenho organizacional. O conceito da organização ele é definido através de duas ideias. A primeira sendo a organização como uma entidade social, que ela se baseia no grupo estruturado de pessoas que atuam em conjunto para alcançar objetivos comuns. Já a segunda ideia é a organização como função da administração, que se dá através da função da administração responsável pela distribuição do trabalho, recursos e autoridade pelos membros da organização. Outra coisa que a gente pode citar também, como sendo o objetivo final da função de organizar, é a criação de condições para que os objetivos estratégicos possam ser alcançados. Ou seja, de uma forma mais ampla, organizar se define como a função da administração responsável pela distribuição de tarefas e recursos pelos membros da empresa. A estrutura organizacional é o resultado final do processo da organização. Refere-se ao modo de como as atividades de uma organização são ordenadas, para possibilitar o alcance dos seus objetivos. Essa estrutura especifica os papéis, as relações e os procedimentos organizacionais, que possibilitam a ação coordenada de seus membros. Organizar é um processo de tomada de decisões. Nesse sentido, organizar envolve dois processos diferentes, a diferenciação e a integração. A diferenciação é a divisão das atividades e tarefas em departamentos especializados. Bem-vinda! Como você já sabe, precisamos urgente de alguém trabalhando aqui no nosso departamento de marketing, na nosso novo produto, na nossa nova embalagem, que é a Comploid, e precisamos de alguém para trabalhar só nesse ramo, criar uma nova imagem para nossa embalagem. Nada melhor do que alguém designado 100% certeiro pela nossa RH. E eu queria saber se é tudo certinho, ela já te passou certo. Os passos. Você começa segunda-feira, das 1 às 8 da noite. E não é nada puxado como você está pensando, é tudo bem tranquilo. Porém, precisamos de uma nova embalagem até o mês que vem. Então, muito compromisso. E é isso, tudo certinho? Tudo certo, obrigada. Então, até segunda-feira. O exemplo que acabamos de ver nos mostrou na prática como ocorre a divisão dentro de um departamento. O exemplo que foi usado é o de marketing, com a nova contratação de um funcionário. Já a integração é a coordenação das atividades dos diferentes departamentos, de forma a obter um esforço e assim alcançar os objetivos globais da organização. Então, gente, como vocês sabem, eu tive que convocar aqui o departamento do marketing e o departamento de produção, porque esse produto vai ter uma nova formulação. E eu acho interessante essa interação dos departamentos, a gente se juntar, colocar talvez uma nova embalagem, né? Essas novas informações do nosso produto, porque o nosso objetivo é alcançar novas pessoas. E essa integração entre os dois departamentos, eu acho que vai ser legal. Beleza? Eu concordo. De acordo com o nosso exemplo anterior, a gente conseguiu ver uma integração bacana entre o departamento de produção e o departamento de marketing, todos, enfim, com o mesmo objetivo. Vamos lá. Os níveis
níveis organizacionais, eles correspondem às funções de cada parte da empresa e geralmente são divididos em 3 categorias. O estratégico, que envolve o desenho dos cargos e das diretrizes da empresa. O tático, que transforma demandas do nível estratégico em objetivos e metas. E o operacional, que transforma os objetivos do nível tático em tarefas executáveis. Eita, maravilha! E plano de ações. Oi, eu sou nova aqui na empresa e aconteceu um problema na área de produção. Você sabe com quem que eu falo? Oi, sim. Bom, aqui na empresa a gente tem um cronograma com cada função da empresa para ajudar nessas horas. Olha só, você precisa ir no supervisor da produção aqui na sala esquerda. Ah, sim, muito obrigada. Mas como que funciona esse organograma? Bom, ele serve pra gente saber pra quem que a gente deve falar se acontecer algum problema, igual que você teve. Porque com o desenho fica bem fácil de entender toda a estrutura da empresa. E tem vários tipos diferentes. O nosso aqui tem até as fotos para ajudar no reconhecimento dos funcionários e também para reconhecer os níveis organizacionais. Então, sobre os conceitos e os princípios básicos do processo de organização. Eles foram estabelecidos no início do século XX e, apesar de todas as mudanças na sociedade, muitos desses princípios ainda oferecem contribuições importantes para o entendimento do processo de organização. O processo de organização envolve 6 decisões: a definição do grau desejável de especialização do trabalho, a definição da cadeia de comando, a definição da amplitude de controle, a definição dos critérios de departamentalização e a definição do grau desejável de formalização. Então, a especialização no trabalho é o grau em que as tarefas são divididas e padronizadas para que possam ser realizadas de uma forma rápida, por um único indivíduo em uma organização. A especialização influencia o aumento da produtividade, porque permite superar os limites da ação individual, simplificando as tarefas a serem desempenhadas por um único indivíduo e criando condições para que ele possa escolher as tarefas de acordo com a sua capacidade. E nós podemos apresentar 2 tipos de especialização. A especialização horizontal, que é a divisão do trabalho em termos de diferenciação entre os diferentes tipos de tarefas executados, especificando o número de diferentes atividades a serem desempenhadas. E a especialização vertical, que é a divisão do trabalho em termos de autoridade e responsabilidade, estabelecendo quem é responsável pela concepção, execução e administração de uma atividade. Não, mas tem que trocar isso aqui. Às 3 é bem melhor pra amanhã, semana inteira. Você troca isso aqui. Como foi visto nesse exemplo, temos uma gerente que possui 2 subordinadas, sendo assim, a sua amplitude é 2. Em termos técnicos, a amplitude de controle varia de acordo com os níveis hierárquicos de uma determinada empresa. Por exemplo, uma empresa com 50 funcionários e 2 chefes terá uma amplitude de controle muito maior que uma empresa de 5 chefes e 50 funcionários, pois há uma maior distribuição de tarefas e funções de um líder para cada função determinada. Então, em fechamento, temos que uma determinada quantidade de funcionários estão subordinados a um chefe. Quanto maior o nível de hierarquia for, maior será a sua amplitude, e o chefe deve ter conhecimento e fácil comunicação para auxiliar os seus funcionários a fazer a organização fluir. Eu acho que deu para compreender o que é a amplitude de controle, certo? Agora eu quero explicar o que é uma cadeia de comando, então fica ligado para não se perder. A cadeia de comando é um sistema organizacional dentro de uma empresa que define a hierarquia presente, assim auxiliando membros inexperientes onde devem buscar auxílio para cumprir suas tarefas, que no caso são os membros mais experientes e de hierarquia maior. Em palavras diferentes, é o mesmo que existir uma representação de superiores dentro de empresas, que passam uma imagem de liderança e irão vistoriar e fiscalizar o funcionamento da organização.
viu o problema que houve hoje lá na fabricação das embalagens, na máquina? Eu vi, mas eu acho que esse tipo de problema a gente tem que passar pro nosso supervisor. Lembra que ela falou que tivesse qualquer coisa, a gente tinha que falar com ela? Vamos lá então? A gente já resolve isso agora. Agora que você viu esse exemplo, eu vou fazer um resumão para ninguém nunca mais se esquecer o que é a cadeia de comando. A cadeia de comando gira em torno de níveis hierárquicos. Quanto maior for o nível, maior deve ser o conhecimento para auxiliar e desenvolver a organização. Além disso, se é necessário ter experiência e formação, pois isso auxilia na escolha dos níveis. Agora nós vamos falar sobre a departamentalização. Normalmente a função de agrupar, integrar, tomar decisões da horizontal vem da vertical, que é dada pela divisão dos níveis hierárquicos de empresa. Com o objetivo de obtermos uma melhor coordenação das atividades, fazemos uma diferenciação que é nomeada de departamentalização. Ao falarmos disso, a gente já pode associar ao termo departamento, e faz todo sentido. A palavra departamento se refere a um conjunto de trabalho que agrega atividades semelhantes ou coerentes entre si. A palavra departamento é um termo genérico, mas esse tipo de agrupamento pode ser chamado de setores, unidades, gerências e outros. Tem como visão principal simplificar o trabalho do gestor, aumentar a eficiência e a eficácia da administração, já que pode contribuir com o aproveitamento mais racional dos recursos disponíveis. E nesse contexto todo, podemos falar de alguns tipos de departamentalização. O primeiro deles, o funcional, que é um método baseado na similaridade e proximidade das tarefas, no desempenho de uma função. Uma vantagem: promove a redução de custos, porque elimina possíveis redundâncias. Uma desvantagem: promove a maior burocratização, com maiores níveis hierárquicos. Nós somos da empresa Verde Turismo e a nossa empresa é subdividida em 3 departamentos. Eu represento o departamento de passagens. Eu represento o departamento de hospedagens. Eu represento o departamento de atrações culturais. Esse tipo de aplicação que nós acabamos de ver pode ser implementado em qualquer empresa, porém é mais indicado em ambientes estáveis, cujas atividades sejam repetitivas e especializadas. O segundo é departamentalização por produtos ou serviços. Se trata de empresas que vão criar departamentos de acordo com seus produtos ou serviços. Temos como exemplo uma empresa de roupa que subdivide os seus departamentos em moda masculina, moda feminina e moda infantil. Já no segundo momento, nós temos uma empresa que divide os seus departamentos de acordo com os seus serviços: contabilidade empresarial, auditoria e contabilidade comum. E isso, na maioria das vezes, acontece de forma natural, principalmente quando a organização tem uma ampla linha de produtos e serviços. Uma vantagem: melhor qualidade e melhor inovação em termos de produtos e de serviços. Uma desvantagem: a demora na melhoria, modificações ou eliminações de produtos e serviços. O terceiro exemplo é a departamentalização por cliente. Muitas empresas atendem públicos distintos. Um exemplo clássico que a gente pode ver são empresas que atendem o público do atacado e o público do varejo. Nesse exemplo, a gente consegue ver uma clara divisão entre pessoas que são voltadas para outras que vai comprar muito, tipo em grande quantidade, para revenda, já outro é voltado para pessoas que vão comprar em quantidade unitária, tipo uma peça ou algo do tipo. Uma vantagem: maior atendimento de necessidade de todos os clientes. Agora, uma desvantagem: menor eficiência e produtividade de organização como um todo. O quarto tipo de departamentalização é o geográfico ou territorial. Como o próprio nome já diz, vamos falar de algo relacionado a território, áreas geográficas, que é uma forma normalmente utilizada em organizações que possuem um amplo espaço territorial. Por exemplo, uma filial no sul, uma filial no centro-oeste e outra no norte. Cada administrador
torna-se responsável exclusivamente do desempenho do serviço que está sendo desenvolvido naquela região. Ou seja, o gestor de vendas do Sul, ele está totalmente responsável por qualquer tipo de atividade de vendas que ocorra naquela região. Uma vantagem: a melhor avaliação e percepção dos produtos e serviços de cada região. Uma desvantagem: a duplicidade de esforços e recursos que a gente consegue obter em algumas situações. E agora, depois de passar um bom tempinho entendendo o que é organização, alguns de seus conceitos, algumas das suas subdivisões, a gente pode dizer que organização é sim a chave fundamental para o desempenho de qualquer empresa. Infelizmente, o nosso trabalho se encerra por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e absorvido um pouco mais sobre esse universo tão complexo e tão maravilhoso que é o mundo administrativo. Beijinhos e até a próxima!